Saúde é o que interessa e o resto não tem pressa, como que fala, Fernanda? E se você quer acompanhar hoje o papo do Estação 3 Podcast, a gente vai falar de saúde, qualidade de vida, que começa daqui a pouquinho mais antes. Aproveita para curtir e seguir nossa página, porque a sua ajuda é fundamental. Começa agora o Estação 3 Podcast. Eu não entendi porque o Paulinho falou, meu Deus, a hora que eu falei, Meu Deus do céu, porque essa energia Uai, caótica aqui. Energia caótica do Delícia Estação 3. demais. Delícia demais. É saúde o que interessa, o resto não tem pressa. E aí, que a gente já tá Tudo bem, Fê? Tudo bem, ótimo, Paulinho? e aí, Joe, Paulinho? Fer, tudo bem com vocês? Começou Sejam caótico, todos né? muito bem-vindos ao Estação Adoro essa 3 de energia hoje, caótica. que vai falar de saúde, vai falar de qualidade de vida, com o nosso querido convidado, Dr. Tiago Viana. Seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Um prazer estar aqui com vocês, Dionísio, Fer, Paulinho. Obrigado aí pelo convite. E vamos que vamos. Não sei se eu estou preparado, mas vamos que vamos. Ou se tá, sempre tenho certeza estamos. que tá. E quem está sempre preparado, Paulinho? Quem está sempre preparado sou eu para dizer os patrocinadores. Antônio Bauru, muito obrigado pela parceria e a melhor pizza da cidade e região. Chopp Brahma em casa, Express, hein? Só ligar. Sua festa está garantida. Palamin, Bauru, a Gráfica Express, a gráfica mais rápida de Bauru. Velasco, corretor sempre com os melhores negócios imobiliários. Multiovos Bauru, sempre os mais fresquinhos. E também o Laboratório Cervejeiro, que é parceiro novo aqui com a gente. Nossos convidados aí vão receber uma deliciosa cerveja. E para fechar, o nosso mestre em mídias, o Alex Sanches. Obrigado aí a todos pela parceria, por acreditar no projeto, né, Fer? Show de bola. Vamos começar então o nosso papo aqui de Já pega estação. essa Bauruzinho pra entregar. O Bauruzinho? É nosso presente, Nosso né? presente desde Por já, favor. muito obrigado. Opa, muito obrigado. Olha que legal, um Bauruzinho. É o top. presente do Dani, Top. que é do Laboratório Cervejeiro, essa BR Ale e o Bauruzinho Ale, cerveja aqui de Bauru, Não é? para você degustar depois, Gostei, Thiago. Gostei, obrigado. Muito Agora eu bonito. queria primeiro que você começasse se apresentando. Quem é Thiago Vamos Viana? lá. Sou Thiago Viana, eu tenho 37 anos, apesar de não parecer, eu tenho 37, né? Parece muito menos. mais, né? Muito mais. Eu tenho 37 anos, eu sou natural de Itararé, interior de São Paulo, não sei se já ouviram falar já de Beijo Itararé. pra Itararé. Itararé, mas eu vim para Bauru muito cedo, com 4 anos eu já estava em Bauru, né? Então eu sou bauruense já, né? E morei aqui durante minha vida inteira, fui para São Paulo, estudei medicina, fiz medicina lá na Federal de São Paulo, morei 10 anos em São Paulo, me formei médico, sou ortopedista, especialista de ombro, voltei para Bauru faz 7 anos e nesses últimos tempos muita coisa aconteceu na minha vida. Eu casei, tive meu filho, fiz uma migração de área aí dentro da medicina, então hoje minha maior área de atuação, eu sou ortopedista, atuo como ortopedista, mas hoje a minha maior área de atuação é dentro da medicina esportiva, que é um ramo, né, que a gente atua muito na qualidade de vida, na parte de prevenção. Né? Então a gente pega o paciente antes dele ter algum problema, né? E a gente atua muito nessa área. Então essa área com um foco maior hoje meu é emagrecimento. Então é a minha área de atuação atual. Você falou de prevenção. Você acha que esse é o futuro da medicina? Com certeza, com certeza. A medicina, vamos dizer assim, a medicina tradicional, ela é muito focada na doença, né? E a gente vê hoje a questão da longevidade, das pessoas vivendo mais, né? Certos tipos de câncer que acabam pegando bem na fase inicial. Então, muita coisa que as pessoas morriam antigamente, hoje não morre mais. Antigamente, há 50 anos atrás, uma pessoa de 40 anos era considerada quase um idoso já, né? Hoje você vê pessoas aí de 60, 70 anos que, né, jogam tênis, que faz corrida, faz triatlon. Então, como a expectativa de vida aumentou, um dos fatores foi porque as pessoas começaram a se prevenir, né? A prevenção. Então é uma área da medicina assim, muito interessante, porque você não trata o doente, você trata uma pessoa bem, só que ela quer continuar bem. E a gente não pensa nisso, né? A gente acha que a gente vai ficar bem pro resto da vida e que envelhecer, acontecer as coisas é natural. E tem coisa que é natural, mas tem coisa que dá para evitar, entendeu? Então isso é uma área muito legal. É interessante porque essa questão da prevenção, e a gente está vivendo num mundo agora muito louco, muito corrido, né? O estresse aí, depressão, são doenças apontadas como doenças do século, né, e tal. Você comentou também do filho, eu tenho uma filha pequena também, e filho pequeno a gente sabe que suga, dá aquela correria, mal dá tempo da gente se olhar no espelho, né, quanto mais. E como é que fica essa Seu parte filho tem quantos anos? A minha filha tem 4 anos. A filha tem 4 anos. Fez 4 anos em março. Legal. Tá tendo tempo de ter da gente
ir para o médico no sentido da prevenção mesmo, ou acaba indo já nessa correria do corre-corre no dia a dia tal, já aí quando o problema está estourando? Como é que você está vendo o dia a dia hoje? Cara, é assim, eu acho que depende muito. Eu acho que depende de como que a gente encara os problemas da vida. Porque, vou pegar essa questão do filho que você falou aí. Eu sempre tive medo de falar assim, quando eu tiver um filho, isso vai me... Eu não vou ter tempo para cuidar de mim, eu não vou ter tempo para evoluir no trabalho, para me dedicar aos estudos. E, cara, quando eu tive meu filho tem 2 anos, chama Bruno. Um dia ele vai ver esse podcast aqui e vai ter orgulho do pai. E assim, cara, para mim foi a maior motivação que eu tive na vida. Então, assim, muita coisa do que eu faço hoje, talvez se eu não tivesse ele, eu não teria coragem de fazer. Então, assim, de me cuidar mais, né? Porque você pensa assim, o meu filho vai se formar daqui 20, 25 anos, ele vai estar vivo, mas será que eu vou estar? Então, depende do que eu fizer hoje. Então, eu acho que esse sentimento de você não ter tempo, às vezes, é normal, né? Ainda mais, acho que a gente pensa muito assim, nossa, meu filho, agora eu vou ter que trabalhar, porque eu vou ter que sustentar. Então, tem essa noia na cabeça, né? Mas eu acho que a gente tem que usar isso como um fator motivacional, e não pelo lado de, putz, não tem tempo, estou cansado, entendeu? Então, depende muito como a gente reage às circunstâncias. E o jovem tem esse pensamento de ter a preocupação dessa medicina preventiva? Jovem que você diz, fala qual a idade, assim, só para eu saber a idade. De 20 a 40 anos? Eu acho que está aumentando cada vez mais, viu? A sensação que eu tenho é que com a pandemia muita coisa mudou. Eu acho que a pandemia foi um marco histórico muito grande e as pessoas começaram a valorizar mais a saúde, né? Então, prova disso foi a própria pandemia, né? As pessoas que tinham mais saúde, né? A gente sabe que, por exemplo, a obesidade ela é um fator de risco, né? Ela piora o prognóstico dentro do Covid. Então, assim, eu acho que mexeu na cabeça de muita gente. Mas durante a pandemia, eu acho que teve um retrocesso. Eu acho que teve um aumento muito drástico de depressão, né, a própria obesidade. As pessoas pararam de ir para treinar, ficavam em casa, tinha acesso à comida, então só pedia iFood, ninguém saía para ir no mercado com medo, fazer. Então isso acelerou algumas doenças, né, que a gente achava que ia demorar para chegar nesse nível, e a pandemia acelerou. Mas eu acho que a mentalidade de saúde hoje em dia está muito em alta na prevenção. Você vê que depois também dos jogos no Brasil, você viu o estímulo que as pessoas veem com a prática do esporte acaba levando muitos jovens a praticar esses exercícios. A gente está falando muito desde o começo do episódio de hoje dessa questão da prevenção. Eu, Dionísio, quando vou precisar de um médico, eu primeiro recorro a quem? Ao Google. Porque eu não sei médico do quê, para que serve, como que eu vou encontrar o médico para aquilo que é emergencial para aquele momento. Como fazer, então, para achar o médico certo para fazer a prevenção? Eu vou buscar um clínico geral? Ou vou buscar... Como que faz isso? Porque eu falo que a mulher é mais fácil, porque desde pequena ela já entra na rotina da mulher. O homem não tem essa educação. Certo. Só vai começar a pensar no médico quando vai levar ali o negócio. 40 anos. Então, como que faz isso, doutor? Homem é mais resistente. Eu vejo isso na clínica lá. As mulheres vêm, a maioria, né? Elas passam em consulta e aí depois elas trazem os maridos. Então, os homens são mais resistentes mesmo nisso. Não sei o porquê, mas eles são mais resistentes. Atualizando você, hoje, além do Google, um dos principais professores é o ChatGPT, né? Que é aquela inteligência artificial que o pessoal coloca tudo lá, ele traz tudo. Você já viu isso daí já? Você já viu isso daí? Até para consulta GPT. Tô com dor no pé? ChatGPT, qualquer coisa, que é uma inteligência artificial, não sei se você já viu esse aplicativo. Sim, com certeza. Ele faz tudo. É um negócio assim, é bizarro. Você coloca lá o sintoma, ele até... Tudo, ele traz tudo. É porque ele não põe as fontes que nem o Google, ele já traz o diagnóstico, já traz escrito, né? Exatamente. Então, assim, é bizarro. É uma inteligência artificial, tá tendo muito alvoroço em cima disso hoje na mídia, né? Então, assim, hoje em dia a galera não tá indo nem mais no Google, a galera tá indo direto no ChatGPT, entendeu? Que eu sou. Então o negócio já tá mais... E depois eu vou te contar... mudando de assunto totalmente. Esses dias eu conversei com uma criança de 13 anos. Ela contou para mim que as crianças nas escolas estão usando o ChatGPT para fazer redação. Você coloca lá, eu quero uma redação sobre como viver. Ele entrega pronto. Só que aí, o que aconteceu? As professoras pegavam a redação,
botava no chat GPT para saber se foi você que escreveu isso, ele colocava, fui eu que escrevi o chat. Aí o que as crianças descobriram? Como burlar isso. Elas pegam a redação do chat. Olha que uma criança de 13 criança, assim, que eu digo um adolescente, né? De 13 anos me contando. Eles pegam a redação do chat GPT, jogam no Google Tradutor, eles traduzem para o inglês, aí do inglês eles traduzem para o português de novo, aí tem umas mudanças de aí o ChatGPT fala aí você joga no ChatGPT e ele fala que não foi ele. Crianças não olha isso. Olha aí, Jaefa, se você quer tirar não 10 na faça redação, isso é só em você casa. seguir os conselhos do Dr. Olha Thiago. isso. Meu Gente, Deus. mas olha isso. E aí você pensa, gente, mas essa pessoa ela vai prestar vestibular, ela tem que aprender isso. Né? Não é perigoso isso, né? Não, um negócio... o vestibular é uma etapa. Essa pessoa vai viver, vai trabalhar, vai conviver, ela tem que saber coisas para sobrevivência. Exatamente. Então, assim, tudo isso a gente levou por causa da sua pergunta, que você perguntou quem procurar, né? Então, hoje em dia, é um outro problema, porque hoje em dia existe muita especialidade, subespecialidade. Então, eu vou falar como ortopedista. Dentro da ortopedia, você tem cirurgião de coluna, de quadril, de pé, de joelho, de mão, de ombro. Então, você fala, meu Deus... Qual que eu vou, o que eu vou fazer? Então, existe mesmo essa questão, né? Na minha área, eu atuo mais na parte de medicina esportiva. Então, o Google é um grande aliado nessa parte, né? Então, o paciente coloca emagrecimento, qualidade de vida e acaba indo um pouco para a medicina esportiva. Então, é uma das áreas que trata isso. Mas qualquer médico, teoricamente, poderia estar atuando nessa área da prevenção, tá? Então, é uma questão de você se identificar com o médico. Exatamente, se identificar com o profissional, exatamente. Agora, é um ponto importante que sempre me traz uma reflexão. Assim. A gente vê muito... Você falou da sua especialidade e tal, e trabalhar com apoio em emagrecimento. Né? A gente vê no Instagram, por exemplo, modelos ou feminino ou masculino com a vida e o corpo perfeito, né? E dando dicas ali aleatórias, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Celebridades, que atuam como coach de emagrecimento, dando várias dicas lá e com vários clientes e fazendo fortuna em cima disso e tudo mais. E a gente sabe que não é muito assim, né? Muita fortuna, né? A gente vê mulher no Instagram, a mulher acabou de ter filho e posta uma foto no dia seguinte com a barriga chapada e Perfeito. A gente sabe muito bem que não é assim. O homem, às vezes, com problema, às vezes precisa emagrecer, também sabe que não é da noite pro dia. Então, essa linha é muito perigosa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Isso é muito interessante. Um tempo atrás, eu fui chamado para aquela feira das profissões, num colégio aqui em Bauru. E foi para falar sobre a parte, como é a vida de um médico, tudo. E eu toquei muito nesse assunto, do que é o Instagram, né? Porque o Instagram ele não é a vida real. E aí tem uma frase que eu gosto bastante, que ele fala assim, você não pode comparar o palco dos outros com o seu bastidor. Porque daí para você ter uma depressão e falar, meu Deus, porque se você abre seu Instagram aqui, pega os seus 10 melhores amigos aí, dá uma olhada. Às vezes nem amigo, mas os seus ídolos aí. Uhum. Ou eles estão viajando, ou eles estão num lugar top demais, ou estão num restaurante, né, de chefes, 5 estrelas, sei lá. E aí você olha e fala... Ou estão estudando, a galera lendo livro, e aí aquilo gera uma pressão interna de você falar assim, meu Deus... Tá todo mundo fazendo alguma coisa e eu não estou fazendo nada. Então isso gera, ainda mais num adolescente que vai prestar um vestibular e fala, meu Deus, está todo mundo estudando, todo mundo viajando, todo mundo namorando, todo mundo magro, todo mundo com o corpo top. E é essa cobrança. Então, gente, isso é um problema muito sério, isso aí, a meu ver. Né? Porque o Instagram não é a vida real. Na verdade, as pessoas colocam lá o que elas querem que os outros enxerguem nela. Né? Então, é muito difícil lidar com isso, cara. É um negócio que... Eu não tenho a solução, mas é uma coisa que a gente tem que... Eu assim, na minha área, né, falando do Instagram dentro dessa parte médica, acontece muito isso de pessoas falarem sobre saúde, às vezes não ser nutricionista, não ser nada, enfim. Mas assim, tem o marketing, tem toda a parte do público que segue, e aí você tem que pensar uma coisa. Será que até que ponto essa pessoa está influenciando saudavelmente aquelas pessoas
ou a manipulação, você entendeu? Existe a manipulação e você ser influente, você ser manipulador. Influente é quando você realmente quer ajudar. Manipulador é quando você faz as coisas pensando em você, entendeu? Então, cara, é uma outra linha tênue isso daí também. Então, o assunto é muito complexo. Porque tem profissionais que têm bons conteúdos, como Sim, o próprio sim. Dr. Tiago, que traz informações, está cheio de gente que realmente quer contribuir e tem informação para isso. Você já recebeu no seu consultório alguém que chega e fala, eu vi a fulana de tal falando dessa dieta, falando que alimento assim assado, falando que tal exercício assim assado? Todo dia. Todo dia. Dieta do tipo sanguíneo, dieta da lua. Porque a fulana lá fez um negócio lá e ficou um mês sem comer carboidrato. E funciona. Para quem? Funciona para quem? Essa é a pergunta, né? Então, assim, para quem vendeu a ideia, funciona, né? Então, é um assunto que, assim, eu vou pegar a parte de suplementos, por exemplo. Então, a gente trabalha baseado em estudos. Existem suplementos que a gente sabe que são nível A de evidência, de melhora de performance, e existem suplementos que, às vezes, a gente sabe que faltam estudos. Não é que não serve, faltam estudos. Tá? E aí, a gente vê toda uma indústria por trás de alguns, né? E aí o cara fala, não, isso aqui serve. Mas daí, da noite para o dia, o mesmo cara fala, isso aqui não serve mais. Aí mudou de empresa. Então, você vê que também existe uma indústria por trás de tudo isso. E o grande problema é que as pessoas têm acesso hoje muito rápido à informação. Então, eu pego muito isso no consultório, essas dúvidas. Tiago, mas e aí, eu tomo whey? Qual tipo de whey? Porque o fulano falou para eu tomar tal, aí no site, no Instagram do outro cara falou para tomar tal, no outro fala que o whey é ruim, que dá câncer, aí eu tomo antes do treino, durante o treino, pós-treino, cada lugar fala uma coisa. Então, quer dizer, você tem uma divergência de informações. E as pessoas ficam realmente perdidas, né? Então, a gente está aqui, como médico, tudo, para tentar orientar. Não existe uma verdade absoluta. Não estou falando que assim, eu sou o dono, não existe isso. Mas é que a gente tem que entender a dor da pessoa quando chega nessa parte de dieta, tudo, né? Para assim, olha, calma, não é bem assim. E aí você tenta entender o lado dela e depois você vai, vamos tentar fazer de tal jeito e vai conduzindo por aquele jeito que você acha que realmente pode ser o melhor para ela. Então, né? Vou aproveitar já esse momento que a Fê está trazendo aqui de fake news ali que as pessoas acabam acreditando como verdade. Você coloca na sua página do Instagram que você realmente ajuda as pessoas a terem um estilo de vida saudável e encontrar a melhor versão. Qual é o caminho? Olha, tem vários caminhos. Não tem uma fórmula só. Mas, assim, alimentação é um dos principais. Eu costumo dizer que você tem que ser acompanhado por uma equipe multiprofissional. Tá? Então, assim, eu como médico, eu vou tratar das suas queixas, dos seus objetivos, vou ver seus exames, vou ver as suas carências, se você tem uma deficiência de vitamina, se precisa repor alguma coisa, entendeu? Então, essa é a parte médica. A parte nutricional é extremamente importante. Então, eu vou dar orientações nutricionais para o meu paciente, eu não prescrevo a dieta, mas eu tenho nutricionista que vai estar junto comigo. Exercício físico. Esse é um dos pilares. Exercício físico tem que fazer, não tem jeito. Então, mas o que fazer, Tiago? Aquilo que você gosta. É aquilo que você gosta, porque é aquilo que você vai manter a longo prazo. Ter uma boa noite de sono. Constância. Sono bom, ter uma noite boa de sono. Então, pelo menos aí dormir em torno de algo de 6, 7 horas, né? Um sono reparador. Que mais? Estresse. É que o estresse já é uma coisa que a gente não tem controle. Não. Né? Não tem controle. Então, Mas aí pode entrar um outro profissional, que é um psicólogo. Exatamente. Por isso é que personal, psicólogo, todo mundo. Dentista, às vezes o cara dorme muito com a boca fazendo aquela, né, apertando muito, começa a ter dor na articulação temporomandibular. Então, quer dizer, o segredo é você estar sendo acompanhado por boas pessoas. Eu acho que esse é o segredo, o caminho de atingir sua melhor versão. E o que você já viu no seu consultório que você fala assim, poxa, que bom que essa pessoa tomou essa decisão? Os resultados... porque as pessoas muitas vezes falam, legal, bacana, quer saber quantos quilos eu vou perder no mês. Isso aí a gente tem que ser muito pé no chão, viu, Dionísio? Muito, muito pé no chão. As pessoas perguntam, doutor, mas qual que é meu peso ideal? Porque eu vou comparar você com o médico do lado. Isso. E eu quero saber daí quantos quilos você consegue me fazer. Quem vai me trazer o resultado mais rápido e menos dolorido. E menos trabalhoso. Exatamente. Se fosse colocar um chip na cabeça ali. Isso. No fundo não quer isso. Mas não é soluções assim que funciona. rápidas. Sim, né? Isso é importante falar, porque assim, existem pessoas que elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Boa. Entendeu? Então, e aí você tem que
Por exemplo, na minha consulta que dura em torno aí de 1 hora e meia. Eu converso tudo, absolutamente tudo com a pessoa. Então você tem que pegar algumas deixas que a pessoa fala durante a conversa, para você entender, porque às vezes o problema é tão mais profundo. Vou dar um exemplo para você. Eu trato muito mulher no meu consultório e uma das queixas mais recorrentes em mulheres é falta de libido, falta de desejo sexual. Então elas já chegam, Tiago, eu estou aqui porque eu estou com falta de desejo sexual, eu fiz um exame, vi que minha testosterona está baixa e eu vim aqui porque eu preciso repor testosterona. Aí você fala, opa, pera lá, vamos conversar um pouquinho? Daqui a pouco a gente conversa sobre testosterona. Como que está a sua vida? Eu sou casada, tal, há 15 anos. E sua relação com o marido? Meu marido sai cedo de casa, chega tarde, eu fico com os filhos. E seus filhos? Nossa, só me dão dor de cabeça, corre para lá, assim para baixo. Seu marido te dá um bom dia? Seu marido liga para você, pergunta para você como você está durante o dia? Como que está a sua relação no trabalho? Você está fazendo exercício físico? Quando você começa a ver, o problema não tem nada a ver com testosterona. Não tem nada a ver com testosterona. Entendeu? Só que isso demanda tempo. Você tem que ouvir a paciente. Porque é muito mais fácil para o médico prescrever e falar assim, tá aqui, acabou. E, próximo. Né, o próximo. Então, muitos dos problemas hoje em dia são multifatoriais. É muita coisa envolvida. É ambiente, é onde você trabalha, às vezes uma questão financeira. Né? Às vezes a paciente ela tem dor. Ela tem uma endometriose, que ela tem dor, sei lá, durante a relação, e isso também diminui a libido. Então, quer dizer, muita coisa você tem que avaliar antes de fechar um diagnóstico, vamos dizer assim, entendeu? Por isso que é tão legal essa área, porque você realmente transforma a vida da pessoa. Você mostra para ela, e às vezes a libido é só autoestima. Ela não se acha bonita, entendeu? Então, você começa a entender que não é um remédio que resolve, não é uma coisa. Às vezes ela falando ali, ela mesma chega na conclusão de que não precisa de remédio. E o Dionísio tocou num ponto interessante também dessa questão da rapidez, né? Que ele brincou, quer ir lá e tal. E recentemente agora foi também proibido pelos órgãos reguladores a prescrever... Hormônio. Isso. Né? Esteroide anabólico androgênico. A bomba e tal. Para fins estéticos. Isso. E a gente sabe que isso rola solto e tal, e com anuência de médicos às vezes, né? Porque acaba prescrevendo e tal. Sim. Qual é o desafio de combater esse tipo de questão? Porque às vezes a pessoa vai e ela quer o resultado rápido. Porque ela vê no Instagram, o cara que malhou uma semana já tá bombado, ou a mulher emagreceu, né, tá bombada. E além disso também, eu queria que você entrasse numa questão... ter o corpo sarado quer dizer que é uma boa saúde, né? Então, porque isso também é uma coisa que né, as pessoas também precisam ter em mente. Às vezes você não ter um corpo trincado não quer dizer que você é saudável. Exatamente. Né? Então eu queria que você entrasse nessas E às vezes você pode ser magrinho também, legal, e ter um monte de doença. Também tem diabetes. Então uma coisa não tem relação com a outra. Exatamente. Em relação à primeira pergunta, sim, saiu a resolução agora, dia 30 de março, do CRM, né? Que ele é proibido agora. Até então não era proibido, não era recomendável. Agora é proibido, né? O uso de esteroides anabólicos androgênicos para fins estéticos, de ganho de massa muscular e performance. Então são esses três aí que entram no... É lógico que existem doenças, existem deficiências que você tem que repor, né? Então cada caso é um caso aí. Então, mas assim, foi extremamente importante essa atitude do CFM, do Conselho Federal de Medicina. Por quê? Porque virou um problema de saúde pública. E uma das causas, ao meu ver, aí já é uma opinião pessoal minha, é a própria rede social. Porque as pessoas elas supervalorizam os hormônios. Tá? Então o que acontece? Não é você tomar um negócio aqui, um comprimido, que você vai mudar. Entendeu? Então tudo aquilo que você vê na rede social é jogado como hormônio, mas na realidade tem muita coisa por trás daquilo, que assim, o hormônio é só, vamos dizer assim, é a cerejinha do bolo. O resto é baseado em dieta, é treino, é disciplina, é constância. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o que você falou bem. Existem pessoas com corpos maravilhosos que tomam um monte de coisa para emagrecer, que assim, você fala, meu Deus do céu, ainda bem que Deus ajuda, né? Porque é muita coisa, não só hormônio eu estou falando de diurético, hormônio tiroidiano, estou falando de outras coisas também que as pessoas usam, termogênico, né? Coisas, né, mais potentes. E aí você olha aquilo e fala, nossa, é a perfeição. E não tem nada a ver com saúde aquilo. Não tem nada a ver com saúde, ser saudável. Entendeu? E também tem outra questão. Tem pessoas que fazem uso e não falam.
Então eu falo, não, eu tô aqui porque eu só como dieta e minha dieta é assim e começa a fazer. E aí os seguidores, coitados, começam a seguir a dieta da pessoa, não vê resultado, fala, mas pera lá, o que está acontecendo, cara? Eu tô fazendo tudo. E isso acho que gera até uma pressão maior. Fala, eu acho que eu sou incapaz, ela conseguiu, eu não consigo. Então, mais uma vez, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê no Instagram. Entendeu? É complicado, né? Você estava falando a sua consulta demora 1h30. Porque é difícil você ver uma pessoa e dar o raio-x diagnóstico, você precisa entender melhor, aprofundar, conhecer. Só que esse é um privilégio, né? Porque numa rede pública, por exemplo, a consulta é nem 5 minutos, o médico, às vezes, nem olha para a cara da pessoa, fica assim. Ou até, sei lá, um plano de saúde que paga muito pouco. Eu queria que você falasse sobre a responsabilidade de ser um médico, de ter feito o juramento e de não interessa se você está ganhando no particular, no plano de saúde, ou atendendo pela rede pública. Qual que é, para você, a sua responsabilidade, a sua missão, enquanto classe, enquanto profissional, de atender uma pessoa que vai lá com uma dor e um problema e você pode ajudar ela a resolver ou não? Perfeito. Você tem que cuidar. A gente fez o juramento, cuidar da pessoa. Independente, não interessa aonde você esteja, se você tem recursos disponíveis ou não. Se você se comprometeu a estar lá, você tem essa responsabilidade, né? Você tem que responder pelos seus atos, independente se você está no sistema público, tá, particular, em clínica, enfim. Essa é uma outra questão muito complexa. Em relação ao tempo, eu nem diria tanto do tempo, porque eu, como ortopedista, minha consulta ortopédica é muito rápida também, né? Bateu o dedo, tá mexendo, mexe aqui, tá, tem algum problema de saúde? Dura 5 minutos, consulta ortopédica, então acho que não é nem a questão do tempo, mas é a qualidade do atendimento. E eu acho que uma coisa que independe de qualquer coisa, Fer, você está no serviço público, você está trabalhando no serviço particular ou na sua clínica, não existe você falar assim, eu sou uma pessoa lá no posto de saúde e eu sou outra pessoa no meu consultório. Você é a mesma pessoa em todos os lugares. E o que eu vejo muito hoje em dia, o que falta é empatia, é você se colocar no lugar do próximo. E se colocar mesmo, não ver o problema do outro no seu lugar. Não, mas isso não tem nada, isso aí não serve para nada. Não, coloca no lugar daquela pessoa. Aquela pessoa às vezes trabalha, só ela que trabalha na família, ela tem que trabalhar na limpeza, ela tem que sustentar uma família inteira, ela está com dor no ombro. E aí? Você entendeu? E aí você fala, não, está aqui porque quer atestado. Calma lá, será que é isso mesmo? Então, independente de onde você esteja, eu acho que o mais importante é ter empatia, é você se colocar no lugar do paciente. Que é uma das profissões que mais exigem isso, né? Inclusive, que é a medicina. Sagrada, né? Sagrado, exatamente. Então, se você levar em consideração tudo isso, né, a gente tem vários meios de chegar e atingir realmente o resultado. A gente falou que emagrecimento é uma questão que você aborda, que é o que mais chega no seu consultório. Isso. E você trouxe para a gente algumas dicas ali para conseguir atingir o objetivo, e cada um tem o seu. E o Paulo também abordou na sequência a questão de melhorar o corpo, melhorar o rendimento. E qual é o segredo, então, para envelhecer bem? Para conseguir essa qualidade de vida? Só na alimentação ou não? O colágeno faz sentido, o ômega 3, existe mesmo, buscando orientação, você pode conhecer esses caminhos, lógico que a gente não vai, é muito perigoso, quando a gente está num veículo de comunicação, passar uma informação, acaba virando receita, né, vou receitar, não é isso que eu tô querendo colocar, é isso não, tá, o que eu falo pra você peça uma pizza da Anthony's que vai te fazer bem, vai te alegrar, você dá um sorriso ali, obrigado, beijo Anthony's, mas nessa questão, essa orientação também se eu preciso de um caminho mais curto, com qualidade de vida, você também vai me ajudar com isso? Com certeza. Em relação à parte que você falou de suplementações, tudo, a gente precisa individualizar o tratamento. Tem que ser um tratamento personalizado, não existe um protocolo. Então não é assim, o cara sentou na minha frente, essa fórmula para você, a mesma fórmula para todo mundo, a mesma dieta, tira a dieta aqui, a mesma dieta para todo mundo. Isso não existe, tá? Então é uma coisa personalizada. Vai precisar, sei lá, você falou do ômega 3. O ômega 3 é extremamente importante, é um antioxidante. Pessoas que têm, por exemplo, ele ajuda na redução do triglicéridos, dos níveis de triglicérides, entendeu? Então, se a pessoa tem um triglicérides alto, tem uma alimentação que não é baseada em peixes de águas frias, que seria o ômega 3, né? Quais seriam os peixes de águas frias? É salmão, atum e sardinha.
Né? Então, se ela falar, mas eu como muita tilápia, mas tilápia já não é peixe de água fria, não vai ter ômega 3. Você entendeu? Então, você tem que saber personalizar o negócio. E aí sim saber, dentre os pacientes, quais são as indicações, quais são os suplementos realmente níveis A, de evidência, tudo isso é importante. O que é isso? Porque talvez seja um outro ponto que eu queria entrar. Porque ômega 3 tem o ômega 3 da moça lá da Iraci, tem o ômega 3 da igreja, tem o ômega 3 da farmácia, tem o ômega 3 da internet, tem aquele que, olha, que você tomar esse ômega 3 aqui que eu tô te passando. Tem um de R$200, tem um de 50. Tem um de 30. Exato. É isso que você está querendo dizer? Classe A? Se fizer Existe mesmo a diferença? Não, existe diferença entre os ômega 3. É uma diferença... Eu tô falando disso, mas de toda suplementação. Do ômega 3 é mais por causa da composição do ômega 3, tá? Do EPA e do DHA, que são componentes do ômega 3, tá? E aí, dependendo da quantidade, quanto que tem de cada um, aí acaba ficando mais caro ou não o produto, a proporção, tá? Mas em relação aos níveis A de evidência, que eu tô querendo dizer, são suplementos que a gente sabe que comprovadamente por estudos, eles melhoram performance, por exemplo, que é a parte que eu atuo, né? Então, quais são esses suplementos? É a creatina, a cafeína, a beta-alanina, né? É olha, até fugiu o nome aqui. Eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro dos outros 3. A da beterraba, o nitrato, que é um outro suplemento, e tem mais um que eu esqueci, o bicarbonato. Então são esses 5. Bicarbonato tá? suplemento? Bicarbonato de sódio, é um suplemento. O pessoal usa muito em atleta de corrida, essas coisas, diminui fadiga. Então são esses 5. Achei que desentupia a pia só. Colocava em bolo pra pode ficar ajudar fofinho. também, pode ajudar também. Então, assim, esses suplementos a gente sabe que é nível A de evidência. Então, creatina, cafeína, beta-alanina, bicarbonato e o nitrato, né? Então, a gente sabe que são níveis A de evidência. O resto, aí a gente já fica mais... né, vendo se o paciente realmente precisa repor, não precisa, então a gente vai dosando. É o que eu te falei, não tem uma fórmula. O segredo é você personalizar. O que você está precisando? Isso. Então eu vou passar. Eu não preciso passar um monte de coisa, porque senão, Dionísio, vira uma polifarmácia. Vira um negócio violento. É igual você passar um monte de polivitamínico. Tem vitaminas que impedem a absorção de outras. Se você começa a passar um monte de vitamina, você pode ter carência de alguma daquelas vitaminas. Sai pela culatra, né? Exato. Olha que loucura. Vitamina D é uma outra coisa. Vitamina D é interessante você ter uma dose legal. Vitamina D é antioxidante, ajuda na imunidade. Mas vitamina D acima de 100 já é tóxica para o organismo. Entendeu? Então, tudo é equilíbrio. Então você, tipo, eu vou tomar vitamina C, vou comprar um potinho de vitamina C lá e ficar tomando, não é totalmente recomendável. Às vezes você nem precisa, nem é recomendável, às vezes você nem precisa disso, entendeu? Então, tudo tem que ser avaliado. Às vezes na própria dieta você já está usando tudo que você precisa, entendeu? Então não precisa suplementar. Suplementação, o que é? É aquilo que você não consegue com alimentação, entendeu? E se você consegue pela alimentação, você não precisa suplementar. E cada hora surge suplemento novo, né? Exato. Então, agora, Tiago, eu sou doceira. O que você me diz do açúcar? Então, o açúcar é complicado. Mas assim, o que eu acho, Fer? Eu acho que assim, nada é proibido. Nada é proibido. Tudo é uma questão de equilíbrio. É uma questão de equilíbrio, tá? Cervejinha com equilíbrio. Não, equilíbrio, assim. Sabe por quê? Porque aí a gente volta de novo na questão do Instagram, da vida perfeita. Sim. A nossa vida não é perfeita, entendeu? Então, assim, quando às vezes o paciente chega para mim e fala, puta, Thiago, eu podia ter rendido mais, podia ter emagrecido mais, mas final de semana eu fui lá, comi uma pizza, tomei um sorvete lá, tá tudo bem. Tá tudo bem. Pô, teve um momento legal com a família. Exatamente, né? Entendeu? Então, isso foi uma coisa que foi colocado também na cabeça das pessoas, tipo esse sentimento de culpa, de falar, meu Deus, eu não fiz as coisas 100%, né? Eu não tive uma refeição lixo, eu tive vários dias de refeição lixo. Mas aí as pessoas se comparam com quem? Com aquele atleta. O atleta que vive disso. Um atleta, sei lá, um atleta de fisiculturismo, que agora está na moda, né? Os atletas de fisiculturismo. E o cara olha aquele corpo perfeito e fala, meu Deus, eu quero aquilo. E aí, se o cara sair uma refeição, 2 na semana, ele já fala, meu Deus, eu não vou conseguir ter aquele corpo. Então, gera um outro problema. Existe até um estudo que mostra que a próxima pandemia que vai vir, ela se chama de pré-obesidade.
que é a depressão com a obesidade associada, entendeu? Nossa. Então, porque uma gera a outra. A depressão, ela estimula a obesidade, né? Porque a pessoa acaba, às vezes, compensando no alimento. Geralmente são alimentos mais palatáveis, como açúcar. Só você vive uma vez. Exatamente. E a própria obesidade leva o indivíduo a ter um quadro depressivo, né? Por vários fatores fisiológicos, inclusive, né? Então, isso aí acontece muito. Então, Fer, não tem assim, o que eu acho de tal alimento. Mas o excesso de açúcar pode causar o que no organismo? Não, o excesso de açúcar aí pode ser prejudicial ao organismo porque ele leva a alterações inflamatórias. Entendeu? E o grande problema do açúcar é em relação à oxidação do LDL, que é um colesterol. O LDL é o colesterol ruim. O colesterol ruim, entre aspas, porque ele precisa desse colesterol ruim, ele pode oxidar, e uma das coisas que faz isso é o excesso de açúcar no sangue. Ele oxida esse colesterol. Quando ele oxida o LDL, é a hora que ele gruda na artéria, e aí começa a formar as placas na artéria, que pode fechar a artéria e dar, por exemplo, se fechou uma artéria aqui no coração, vai levar, por exemplo, a um infarto, entendeu? Se fechar uma artéria na cabeça, vai levar a um derrame, um AVC, né? Então, assim, o açúcar tem esse problema, tem os problemas do intestino. Ele altera as bactérias intestinais. Isso é uma coisa muito legal. Tudo que a gente come, a gente cria bactérias no nosso intestino. Então, se você come coisas boas, você vai ter bactérias boas. Se você come só junk food, né, fast food, você vai ter bactérias que gostam desse tipo de alimento. Qual que é o problema desse tipo de bactérias? Elas causam aumento de inflamação, elas diminuem até certo ponto a imunidade. Elas mudam, alteram toda a nossa fisiologia dentro do nosso corpo. Então, o intestino, hoje em dia, é um dos órgãos principais que a gente vê na prevenção de doenças. Tanto é cérebro, né? Tanto é que a gente usa muito probiótico, pré-biótico hoje em dia, né, para tentar modular isso, para tentar mexer na parte intestinal, né? Então é muito interessante isso. Então o açúcar ele tem todas essas alterações aí que acaba levando. Não é para comer açúcar? Não, gente, equilíbrio, né? Moderação. Moderação. E para quem treina, o álcool tem limite? Então, é outra coisa que tem que ter equilíbrio. Senti uma pergunta pessoal. Eita, vida. Foi. Eita, vida. Mas assim, Paulinho, fica tranquilo que tem que ter tudo em equilíbrio dá certo. Não, Paulinho, tá treinando, Paulinho? Tá fazendo futebol lá, né? Tá fazendo futebol, né? Muito bom, parabéns. Que orgulho. Fiquei 3 anos sedentário. Olha só, sério? Olha. Aí eu... Voltou faz quanto tempo? 1 mês. 2 meses. 2 meses? Isso aí. Tem que voltar. Esporte é vida, né? O corpo tava... Mas é muito engraçado isso, porque eu sempre pratiquei esporte, assim, sempre joguei meu futebol, desde moleque e tudo mais. Mas depois eu dei uma parada repentina, fiquei uns 3 anos sem fazer nada e o corpo literalmente sente e grita assim. Eu senti meu corpo falando, bicho, você precisa fazer alguma coisa, senão você vai se dar mal. Exato, exatamente. E isso é para tudo, né? Tudo que você está fazendo academia, você para, perde. Está fazendo, se alimentando bem, você para, perde. Então, isso infelizmente, é um estilo de vida que você tem que adotar. Né? Não fala assim, eu vou fazer uma dieta para emagrecer. Não, você tem que ter um estilo de vida. E tem aquela conversa do hábito, né? Se você tem que repetir várias vezes para se tornar um hábito. Exato. E depois para voltar, vixe Maria, é muito complicado, porque você não tem o hábito, né? Então você desiste no meio do caminho. Aí você tenta ser desiste no meio do caminho. Aí você tenta ser desiste no meio do caminho. Tem um livro que eu recomendo, que eu acabei de ler, chama Hábitos Atômicos. Já leu esse livro já? Não. Leiam. É sensacional. Eu adoro essas coisas de hábito. Tudo que você possa imaginar de livro de hábito, essas coisas eu já li. E esse último livro que eu li chama Hábitos Atômicos. É sensacional. Ele fala tudo isso daí, ele te dá, não dicas, ele te orienta como você consegue colocar um hábito saudável dentro de uma vida que às vezes você fala, impossível fazer um exercício, comer certo com a rotina, com a vida que eu tenho. Cara, isso daí são crenças limitantes que a gente tem. É possível. E aí é legal porque ele ensina todos os passos, entendeu? Então é muito interessante. E falar também na questão de ensinar, você tem hoje nas redes sociais, para ter uma dosagem ali, né? Uma rede sociais que está bombando também. Você está ali nas redes postando seus conteúdos. O que você quer? Que as pessoas aprendam, que as pessoas dialoguem com você através do seu @. Muito legal essa pergunta, Dionísio. Por que acontece? Tudo que eu falo na minha rede social é exatamente o que eu falo na minha consulta.
Então, assim, todas as coisas que eu falo de dicas, de explicar, é exatamente o que eu faço na minha consulta. Então, assim, algumas pessoas que estão ali no meu Instagram nunca vão passar comigo, mas assim, elas vão saber mais ou menos o caminho, eu acho que dá uma orientação para aquelas pessoas que talvez nunca vão passar comigo, entendeu? Então, eu acho que esse sentido de educar mesmo, de falar assim, não, e não no sentido de querer algo em troca, entendeu? Não estou vendendo alguma coisa ali, não, eu falo assim, gente, sabe por que um post que bombou recentemente, que eu fiz, foi em relação à creatina e herpes. Né? Então, a creatina, o que é a creatina? A creatina é um suplemento que a gente conversou, é um dos maiores suplementos assim, mais estudados, mais seguros que existem para ganho de força, para ganho de massa muscular. E a creatina ela é formada por 3 aminoácidos, a glicina, a arginina e metionina. A arginina ela é como se fosse a comidinha do vírus da herpes. Então, pessoas que têm herpes de repetição, que geralmente está associado com um pouco de queda da imunidade, você pergunta assim, viu, você toma creatina? Ah, eu tomo. Segura um pouco a creatina. Você tira a creatina, para de ter herpes. Então, assim, é uma coisa que bombou. Bombou. Então, assim, é uma coisa assim que a gente faz no consultório e que muita gente não sabia. Então, quando eu coloquei isso, meu Deus, um monte de direct para mim, assim, falou, puta, doutor, olha, eu fiz aqui, deu certo, tal, era creatina mesmo. Então, assim, é uma coisinha que você faz que transforma, entendeu? Então, isso é muito legal. E tem mais uma dica de ouro, então, aí? A importância de entender o contexto, né? Para que você possa pegar esse corte e depois também colocar nas suas redes sociais, porque isso daí já tá aí, solta uma dica de ouro na sequência. E o mais interessante ainda, que a gente falou também sobre isso, é o Instagram do bem, né? A postagem do bem. Porque assim, às vezes você vai lá, você segue um nada a ver lá da vida e vem com ideias mirabolantes e milagres e tal, e, deveria ser crime, né? Exatamente. Eu não vou nem entrar nesse assunto aí, porque eu sou bem tranquilo no meu Instagram. Quem me acompanha, eu adoro frases, assim, eu gosto de escrever frases, assim, né? E não é nem tanto de autoajuda. Mas você vai dar uma dica de ouro agora. Vou dar uma dica de ouro. Não, já. Eu vou fazer a chamada. Já. No final eu vou dar a dica de ouro. É o corte então, o corte que a gente vai usar. Boa. Não, eu vou dar a dica de ouro. Então, às vezes eu faço os vídeos tanto na parte médica, mas eu bato muito na parte de hábitos também no meu Instagram, né? Então, assim, às vezes você fala uma frase legal lá, e eu sei, porque eu sou assim também. Eu tenho as pessoas que eu sigo, que eu olho frase e falo, puta, era isso que eu precisava ouvir. Era isso que eu... Inspiração. Né? Então, é uma frase que você coloca ali, que a pessoa te manda e fala, putz, era tudo que eu precisava ouvir hoje, cara. Ganha o dia, entendeu? Então, assim, é muito legal você poder ajudar as pessoas, não só na parte da saúde física, mas na saúde mental também, entendeu? Então, isso é muito interessante. Eu gosto bastante, né? É fundamental, porque é o que você comentou no início, né? Fez um juramento para cuidar das pessoas. E agora extrapola consultório, né? Então, exato. Se você está presente ali, você está... E é legal a acessibilidade também, né? Como você trouxe, muitas vezes é um investimento, a gente sabe que a gente brincou até a questão do preço de um suplemento com relação ao outro, e também não é um investimento, cuidar de saúde é um investimento. É um investimento. Então, quando a gente pensa que é um investimento, é como qualquer outro investimento que a gente vai fazer. A gente vai ter que fazer escolha. Então, você oferecer isso de maneira muito didática, muito... então, se você não segue, vai começar a seguir ele agora, @doutor, né, DR, Thiago Viana com H. Lá tem conteúdos incríveis, tem reels, tem postagens justamente que vai ajudar o seu dia a dia e vai trazer qualidade de vida para você. E se você quiser mais ainda, se aprofundar mais, tem o canal no YouTube também, que é @DR Thiago Viana, que também eu falo as mesmas coisas que eu falo no Instagram, só que aí é muito mais detalhado, entendeu? Aí eu explicando fisiologia, o porquê que acontece uma coisa leva a outra, entendeu? E daqui a pouco vai ter a dica de ouro. Estou guardando pro final. Não, lógico, vamos segurar. Você trouxe o objeto? Trouxe. Opa! Eu E você que está curtindo esse papo, vou fazer o convite para que você aproveita esse ladinho aqui no YouTube, dá o seu like, dá o seu super like, deixa o seu comentário, fala o que você achou desse episódio. Se inscreve, ativa. Sabe por quê? Quando você está inscrito, automaticamente, quando tem um conteúdo novo do Estação 3, você vai ser notificado. Boa, é isso aí. O que você trouxe pra gente? Vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui. Aproveitar que hoje, na verdade... Não foi pressão, viu, gente? Mas é que hoje eu faço
5 anos de casado. Não foi pressão dela, mas o objeto que eu trouxe é esse aqui que eu deixo em cima da minha cama, ó, que é o chapeuzinho do Mickey, ó. Que olha que fofinho. Casamento, que coisa fofinha. Olha que fofinho. E aí... Não, fica um pouco com ele. Quer que eu fico? Eu fico meio cabeça. Já sou cabeçudo, né? Com ele eu fico 2 cabeças aqui. Que bonitinho. Qual que é a história desse chapéu? Esse chapéu foi o seguinte, foi quando eu pedi a minha esposa em casamento. E aí, eu pedi... A gente gosta muito de Orlando, por isso que o chapéuzinho. E aí eu levei a aliança na mala, tudo para Orlando. Ela não sabia que eu ia pedir ela em casamento. E aí a gente foi lá no Disney Springs, lá, que é onde ficam as lojas, restaurantes da Disney, né? E aí tava uma banda tocando, e era a última música. Eles falaram, vai começar a última música agora. E aí, gente... Você tinha combinado com a banda? Não tinha combinado nada, não. Eu já chapou, que produção, era só meu tio que estava junto comigo, minha família, ela estava junto, e eles sabiam, mas a Tamires não sabia. E aí era a última música. Eu falei, tomara que seja uma música romântica, né? Vai fazer um puta clima romântico. E era uma música de balada. Foi aquela a Tucapel in Ibiza, sabe? A Tucapel in Ibiza. Eu falei assim, nossa, uma balada. Os caras eram loucos na balada, né? E aí eu falei, mas não dá nada. Aí eu me ajoelhei lá na frente, tudo, da banda. E assim, foi muito legal. Eu pedi ela em casamento lá. E foi nesse dia que a gente comprou o chapeuzinho. Que legal. Então, isso me marcou muito. E como hoje é nosso aniversário de casamento, tá aqui, amor, te amo. Pode tirar agora? Pode. Que Deus abençoe o relacionamento de vocês e que possa ter muitas e muitas histórias pra contar. Amém. Muito legal. Agora eu quero a dica de ouro. Eu vou querer... Vocês me perguntam, o que vocês acham interessante? O que vocês querem saber? Não, peraí, calma, não. Vamos de novo. Calma, doutor, calma. Fonte da juventude. Eu tô aqui pensando o que eu quero saber. Sabe por quê? Porque eu acho que você tem muitos conteúdos interessantes nas suas redes sociais e eu queria um conteúdo que você não falou. Que eu não falei? Pra eu poder colocar assim, ó. Pode ser alguma coisa que você gravou hoje com o Lelê. É verdade, vai soltar ainda, né? Porque... E que vai ajudar as pessoas e falar assim, que legal, aprendi isso lá na Estação 3, com o Dr. Tiago, fiquei com vontade, quero marcar uma consulta com o Dr. Tiago, vou seguir Dr. Tiago. É ouro, não quero bronze não, doutor. Ouro. Quando você pergunta aqui o que eu quero saber um monte de coisa. Já queria fazer aqui, se tu desse a receita. Eu já ia fazer a consulta já. Eu já ia também. Eu falar, vamos desligar aqui, que eu tenho umas perguntinhas pra fazer aqui, eu tô com uma dificuldadezinha ali pra eliminar umas gordurinhas aqui localizadas. Então é assim, eu vou falar rapidamente, porque tem toda uma historinha, né? Vou falar a dica de ouro da obesidade, do emagrecimento, tá bom? O que acontece? Quando a gente começa a emagrecer, existem 2 modificações normais que o nosso organismo faz. Uma delas é diminuir o nosso gasto energético. O que o organismo entende? Você está num deserto lá, sem comer. Você não pode gastar caloria, eu tenho que guardar reserva. Tenho que guardar reserva de energia para mim. Então ele abaixa, ele diminui o seu gasto energético. E além disso, ele aumenta a sua fome. Qual que é a proporção disso? Para vocês terem uma ideia. A cada 1 quilo que você perde de peso, o seu gasto energético cai de 20 a 30 calorias, mas a sua fome aumenta 100 calorias. Por isso que é tão difícil. Ou seja, para uma pessoa que perde 10 quilos, o metabolismo dela, vamos dizer assim, cai 200, 300 calorias, que é pouca coisa. Só que aumenta 1000 calorias o apetite. Então, o grande problema de você se manter-se magro durante o tempo é o aumento da fome e não a queda do metabolismo. Muita gente fala assim, eu engordei tudo de novo porque meu metabolismo caiu. Não, na verdade, o principal fator é a fome. E como que a gente faz para voltar a comer, mas a gente gastar mais do que come para não voltar a engordar? Porque para você ficar magro é isso, você tem que gastar mais do que você come, né? Gasta mais do que você come. Exercício físico. Então, o grande segredo para você se manter-se magro é fazer exercício físico. Então, isso é muito interessante, porque as pessoas acham que às vezes é só o metabolismo. E da onde vem isso? Vem lá dos nossos ancestrais. Então, o que acontece? A gente nasceu, nós somos programados para sermos obesos. Ô louco, como assim, Thiago? Lá no período das cavernas, paleolítico, homem das cavernas, o que acontecia? Eles saíam para caçar, caçava lá o mamute lá, só que aí o que acontecia? Eles comiam
E depois, às vezes, eles ficavam dias, semanas, meses sem comer. Quem que sobreviveu a isso? Aqueles homens e mulheres que conseguiam acumular gordura. Quem não conseguia acumular gordura, morria de fome. Então, nós somos descendentes dessas pessoas que acumulavam gordura. Isso aí se chama teoria da insulina. Então, a insulina ela ajuda, quando o açúcar está alto, ela tira o açúcar do sangue e ajuda a acumular gordura. Então, geneticamente, nós somos descendentes desse homem das cavernas que acumulava gordura. E não é à toa que a obesidade hoje é a doença que mais cresce no mundo. É a doença, assim, existem diversos tratamentos, mas, assim, sem dúvida alguma, é a maior doença da humanidade. Ela é fator de risco para todas as outras doenças, praticamente, né? Então, hoje em dia, o que acontece? A gente é descendente dessas pessoas. Só que, diferente daquela época, que eles tinham que ir atrás de caçar, hoje o nosso caçar é isso aqui, ó. É aqui, 2 cliques você caçou, entendeu? Então, hoje a gente tem oferta de alimentos muito rápido, muita gente não faz exercício físico, e aí qual que é o resultado? Aumento da obesidade. Esse Dr. Tiago Viana está nas redes sociais. É só você seguir e curtir. Muito legal. Você vê a importância, né, da qualidade de vida. Atividade física, viu, Paulinho? Não é? Vai lá, Paulinho. Tô fazendo. Faz e me marca, hein? Eu quero ver você marcar. Legal, vou marcar. Eu fico me sacaneando, falo que eu vou na academia, tiro 1000 fotos, eu tô indo, tô orgulho da Nutri. Estamos todos muito saudáveis. O Dionísio ele faz caridade. Ah, é? Não faço mais, eu fazia ano passado, agora eu tô em outros projetos. Tá. Beijo. Beijo, minha Nutri. E faz a book de fotos. O dono da academia. É que eu fiquei um tempo só contribuindo com uma instituição aqui de Bauru, que eu pagava mensalmente e não ia. Mas é por causa da pandemia, doutor. O senhor entendeu, não, né? Entendo, que eles estavam fechadinhos ali. Totalmente. Não, mas agora o Dionísio mudou o mindset, né? Mudei. Isso é legal. E tô seguindo esse caminho mesmo que o Thiago trouxe pra gente hoje. Mudei meus hábitos alimentares, mudei meu estilo de vida, tô fazendo mais atividades físicas que eu tinha. Quase não sai, né, também. Não, tô saindo agora só pra eventos pontuais. Equilíbrio. Um beijo, Xuxa. Equilíbrio. É isso aí, equilíbrio. Mas o mindset é muito importante isso, né? Porque as grandes mudanças, elas vêm de dentro para fora. Então, você falar para o paciente assim, ó, cara, para de comer, vai fazer exercício físico, come saudável, para de tomar isso, comer isso. É muito fácil, todo mundo sabe o que tem que fazer. Só que se o paciente não quer, se aquela mudança ela não é importante naquele momento para ele, se ele não tem uma motivação, pode vir o Papa falar para o cara que o cara não vai fazer, entendeu? Sim. Então, você tem que mostrar para o cara, o segredo da medicina preventiva é você mostrar para a pessoa que aquilo é importante para a vida dela. Né? E aí você vai conversando. Você tem filho? Você tem... E aí você vai pegando na motivação. Você ainda tem sua roupa que você usava antes de casar? Você entra nas suas roupas? Puta, doutor, é meu sonho entrar nessas roupas de novo. Então você vai vendo aonde que é o negócio, o X da questão, entendeu? Então isso é muito interessante. Outra dica de ouro. Trabalhar psicológico, exatamente, né? Muito sensacional. Na consulta eu me sinto muito psicólogo, né? Pois é. Eu até falo para minha psicóloga, eu oriento todo mundo a fazer terapia, porque eu acho que terapia é o melhor jeito de você se autoconhecer, fazendo terapia, né? Você resolve... Necessário, né? Muito necessário, porque assim, todos os problemas da sua vida, a solução está dentro de você. Então, o único jeito de você entender isso é você falar. E você precisa pôr isso para fora. Só que assim, gente, hoje em dia ninguém quer ouvir ninguém. Até a minha esposa até fala assim, que ela fala, às vezes eu não ouço ela, isso não é verdade, porque eu sempre ouço ela, até eu sempre estou prestando atenção. Então, assim, mas a gente às vezes está cansado, às vezes a gente não quer se abrir com um amigo, tem problemas que são nossos, muito internos nossos. E a gente só descobre isso na terapia. Né? Eu faço terapia já tem acho que uns 3 anos já, recomendo para todo mundo, porque é a melhor forma de você se autoconhecer e resolver os problemas da sua vida. Não sei se vocês fazem terapia, mas quantas vezes eu não saio da terapia e falo, meu Deus, caramba, puta, por que eu não pensei isso antes? Tava ali na frente, entendeu? Então, e na consulta, eu acabo sendo um terapeuta, né? Por quê? Não porque eu estou sendo um terapeuta, mas é que o paciente, eu ouço. Aqui eu tô falando pra caramba, desculpa, até peço desculpa que eu falo pra caramba, mas na consulta eu mais ouço do que falo.
entendeu? É lógico, na primeira consulta às vezes eu falo porque eu preciso explicar muita coisa, mas as coisas, você percebe que o paciente ele fala o problema e já traz a solução. Já fala o problema e já traz a solução, entendeu? Então isso é muito legal, isso façam terapia, gente, é a outra dica de ouro. Terceira dica de ouro. E se você voltar ao episódio desde o começo, você vê que tem muito mais, dicas, né? De prata, muito de bronze nesse episódio. Que, gente, se a gente for parar pra observar, a hora fez assim, ó. Rapidinho, rapidíssimo. Pois é. Doutor, muito obrigada, viu? De coração por ter participado. O senhor está falando, o senhor é o entrevistado, a gente quer ouvir tudo que você tem para dizer. Foi muito bacana, como o Gil falou, dicas preciosíssimas. Perfeito, eu que agradeço. Fico à disposição aí. Me sigam lá no Instagram, no YouTube. Eu atendo aqui em Bauru, faço teleconsulta, atendo em São Paulo também. Uma vez por mês eu atendo em São Paulo também. Então, estou à disposição. Sou muito acessível. Sou eu que respondo as minhas mensagens. Eu que mando áudio. Às vezes tem paciente que manda pergunta, eu respondo em áudio. Doutor, meu Deus, você que respondeu! Sou eu mesmo, eu que respondo. Porque assim, tem coisas que não dá para terceirizar. A gente tem toda uma equipe, tem secretária, a parte de marketing, tudo, mas assim, tem coisas que é nosso trabalho, é o nosso dever. Isso tem coisas que são não dá para passar para ninguém. Então eu gosto muito disso e fico à disposição aí para qualquer dúvida aí que tenha. E muito obrigado. Valeu, obrigado, viu? Valeu por... Desculpa alguma coisa, Fer. Calma, não. Peraí, você não tá entendendo, gente. Ele tá falando que tá à disposição. Então, antes a gente vai encerrar, deixa sua mensagem final, a dica ali que você fala, aquela qualidade de vida que começa com quali. É a mensagem sua pra você a gente poder encerrar. E Paulinho, Quali patrocina nós. Paulinho, Fernanda, muito obrigado também por mais um episódio. E se você não segue, é só seguir a gente, Estação 3 Podcast. Encerrando agora com o Dr. Thiago Viana. E a sua mensagem final? Gente, a minha mensagem final é uma mensagem que eu digo para mim todos os dias, que é o seguinte: nunca espere o momento ideal para começar a fazer qualquer coisa na sua vida, em qualquer aspecto da sua vida, porque não existe momento ideal. O que existe é o momento de agora, é você tomar a decisão agora. Então, independente de qual decisão que você venha tomar na sua vida, que você está com medo, não, eu vou esperar o momento perfeito, não espere. O momento perfeito é agora. Então, faça o que tem que ser feito, porque ninguém vai fazer aquilo que só você pode fazer. Uou! Yay! Tchau, gente. Tchau, até a próxima. Até mais.